Alexandre de Moraes acaba de derrubar sigilo do relatório da PF sobre a tentativa de golpe de bolsonaristas e envia material à PGR. O cerco se fecha para o inelegível após relatório apontar 8 provas de que Bolsonaro atuou diretamente nas ações da organização criminosa, jogando por terra qualquer possibilidade de anistia. Além de orquestrar a disseminação das fake news e a minuta golpista, provas apontam que Bolsonaro sabia sobre o plano para assassinar o presidente Lula. Os 37 indiciados se dividiram em 6 núcleos para executar a conspiração, tendo a presença de Mauro Cid em vários deles, inclusive coordenando para manter as manifestações em frente aos quartéis visando o ambiente propício para o golpe de Estado. Antes de saber detalhes das revelações que podem pôr Bolsonaro na cadeia, se inscreva no canal da Mídia Ninja, ative o sininho para ficar por dentro das principais notícias da política brasileira. Urgente! Alexandre de Moraes acaba de derrubar sigilo do relatório da PF sobre a tentativa de golpe de bolsonaristas e envia material à PGR. O cerco se fecha para o inelegível após relatório apontar 8 provas de que Bolsonaro atuou diretamente nas ações da organização criminosa, jogando por terra qualquer possibilidade de anistia. Além de orquestrar a disseminação das fake news e a minuta golpista, provas apontam que Bolsonaro sabia sobre o plano para assassinar o presidente Lula. Os 37 indiciados se dividiram em 6 núcleos para executar a conspiração, tendo a presença de Mauro Cid em vários deles, inclusive coordenando para manter as manifestações em frente aos quartéis visando o ambiente propício para o golpe de Estado. Antes de saber detalhes das revelações que podem pôr Bolsonaro na cadeia, se inscreva no canal da Mídia Ninja, ative o sininho para ficar por dentro das principais notícias da política brasileira. Segundo a Polícia Federal, os indiciados dividiram as tarefas em 6 núcleos. Integrantes do Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral atuavam produzindo e divulgando fake news para manter os manifestantes em frente aos quartéis e criar um ambiente propício para o golpe de Estado. Ao todo, 9 participaram, entre eles Mauro Cid e Anderson Torres. No núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, elegeram alvos para amplificar ataques contra militares que resistiam às investigadas golpistas. Dos 5 participantes estavam Cid e Braga Neto. Os responsáveis pelo núcleo jurídico elaboraram minutas de decretos com fundamentação jurídica que atendessem aos interesses golpistas do grupo. Entre eles, Cid, Anderson Torres e Felipe Martins. Aliás, com a coordenação de Mauro Cid, o Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas atuava em reuniões de planejamento e execução para manter as manifestações em frente aos quartéis. Entre os 6 participantes estava Correia Neto. Os participantes do Núcleo de Inteligência Paralela, Augusto Heleno, Marcelo Costa Câmara e Cid, coletavam dados para ajudar nas decisões de Bolsonaro, além de monitorar a rotina de Lula, Alckmin e Moraes. No núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas, militares usaram sua alta patente para influenciar apoio aos outros núcleos por meio do endosso de ações para a consumação do golpe de Estado. Entre eles, Braga Neto e Teófilo Gaspar. A Polícia Federal apontou 8 provas contra Bolsonaro no relatório final sobre a trama golpista, apontando que ele atuou diretamente nas ações da organização criminosa. Em julho de 2022, Bolsonaro teria convocado ministros como Anderson Torres e membros do governo para discutir sobre a disseminação de fake news das urnas eletrônicas antes das eleições. Após o segundo turno, o Partido Liberal apresentou à Justiça Eleitoral dados imprecisos para questionar o resultado de mais de 200 mil urnas. A PF afirma que Bolsonaro e o presidente Valdemar Costa Neto apoiaram a ação. Desesperado após sua derrota para o presidente Lula, Bolsonaro foi responsável pela pressão sobre o comandante do Exército, incluindo a carta ao comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro. Com o apoio do núcleo jurídico, ele elaborou a minuta golpista e a criação de uma comissão de regularidade eleitoral. Inclusive, provas apontam que o ex-presidente estava ciente da operação Punhal Verde e Amarelo e sabia sobre o uso de explosivos e veneno para assassinar Lula, Alckmin e Moraes. Em dezembro de 2022, Bolsonaro apresentou a minuta aos comandantes das Forças Armadas. O relatório destacou o apoio do comandante da Marinha, Almir Garnier. Quando o general Mário Fernandes foi ao Palácio da Alvorada discutir a trama, a PF indicou que Bolsonaro estava presente.
Ainda em dezembro de 2022, o líder golpista se reuniu com o general Estevão Teófilo, que se ofereceu para liderar as tropas caso o decreto fosse assinado. Ali, Bolsonaro seguiu o plano para manter a esperança de que eles agiriam contra o resultado das eleições. Integrantes da cúpula militar fizeram esforços para tentar blindar os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira de serem incluídos no inquérito sobre o golpe. Heleno, ex-ministro do GSI, e Nogueira, ex-ministro da Defesa, foram indiciados pela Polícia Federal, apesar dos apelos. Nas conversas com integrantes do governo Lula e interlocutores da própria PF, os militares recorreram aos históricos dos generais. Heleno foi o primeiro comandante da Força de Paz das Nações Unidas no Haiti e comandante militar da Amazônia. Já Nogueira, ex-comandante do Exército, chefiou o departamento pessoal da corporação. Mas a atuação deles dentro da trama golpista de Bolsonaro pesou mais e o passado não foi o suficiente para encobrir suas participações na conspiração contra o Estado. Em meio à divulgação de áudios que revelam discussões sobre uma trama golpista após as eleições de 2022 e a deflagração da Operação Contra-Golpe, que resultou na prisão de militares e de um policial federal envolvidos na suposta conspiração para matar líderes políticos, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou qualquer envolvimento na trama do golpe de Estado. Absurdo o que está falando. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe comigo, eu ia falar, tá tudo bem, e o after day? E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós? Agora, todas as medidas possíveis, dentro das 4 linhas, dentro da Constituição, eu estudei. O general Mário Fernandes diz que o senhor teve conversas com ele. O senhor tinha conhecimento desse plano ou não? Oi? O senhor tinha conhecimento desse plano? Zero, golpe zero. O general Mário Fernandes diz que ele conversou com o senhor em outras ocasiões no Planalto, inclusive no Alvorada. A palavra dele, é muito comum, até a imprensa mesmo, me entrevista e pensar uma coisa completamente distorcida do outro lado. A palavra golpe nunca esteve no meu dicionário. Que o processo todo é conduzido, é alterado o tempo todo. Inclusive tem um grau de sigilo mais alto possível para exatamente ser alterado a maneira que convém ao encarregado do inquérito. Nem vou falar que vocês estão cansados de saber que o inquérito não tem a participação do Ministério Público. A mesma pessoa faz tudo. E no final dá o relatório e vota para condenar quem quer que seja ainda. Golpe de Estado é uma coisa séria. Como disse agora há pouco o presidente Temer, tem que estar envolvido todas as Forças Armadas, senão não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. Mas vamos lá. Bolsonaro assumiu que pode ser preso durante entrevista ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Brasília nesta segunda-feira. Perseguição. É uma perseguição? Perseguição, sou perseguido o tempo todo. O senhor teme ser preso por perseguição? Mas eu posso ser preso, sair daqui. Ele ainda admitiu discussões sobre o plano de estado de sítio. Nesses áudios vazados aí, me ofende até. Ele é isso, ele é aquilo. Não faço, jamais faria algo fora das 4 linhas. Dá para você resolver os problemas do Brasil, os seus problemas, inclusive, dentro da Constituição. E quando se fala em 142, é uma decisão direta do presidente. Eles vinham discutindo lá dentro o estado de sítio. E depois eu falei na Paulista, comecei a conversar por aí, o que é estado de sítio? Estado de sítio, quando ele começa, quando tem um problema acontecendo, ou prestes a acontecer, de grande proporção, onde o presidente da República convoca os conselhos da República da Defesa, dá mais de 20 pessoas, discute o assunto. Após a discussão, então, o presidente encaminha uma mensagem para o Congresso Nacional pedindo autorização para deputados e senadores para baixar o decreto de sítio. Ou seja, é um remédio constitucional. Não convoquei, até prestar defesa, não convoquei ninguém e não assinei nenhum papel. No meu óculos, depois. Eu procurei saber se existia alguma maneira na Constituição para você resolver o problema. Não teve como resolver, descartou-se. Qual era o problema? Tinha insatisfação no Brasil. Apesar da negativa de Bolsonaro, áudios obtidos pela Polícia Federal trazem novos elementos para as investigações. As gravações incluem conversas do general Mário Fernandes, ex-assessor do governo Bolsonaro, que teria manifestado frustração com a demora do então presidente e das Forças Armadas em agir contra o resultado das eleições de 2022.
O senhor me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o caralho. 4 linhas da Constituição é o caceta. Nós estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro. Por incompetência nossa. Incompetência nossa, é isso. Estamos igual o sapo, a história do sapo na água quente. Você coloca o sapo na água quente, ele não sente a temperatura da água mudar e vai se aumentando, quando vê ele está morto. É isso. Lembro o senhor a Primavera Árabe, eu vou lhe mandar um documento para o senhor ler falando sobre a Primavera Árabe que houve, que a população se movimentou através das redes sociais e os governos bloquearam as redes sociais, então os países de fora colocaram os provedores à disposição para que ocorresse a Primavera Árabe. Tem que ter a Primavera Brasileira. Força, Guide Preto. O senhor me permita mandar o áudio, general? Porra, general, o senhor deve ter assistido a live argentina. Porra, caíram todos os vídeos, caíram todos os sites no ar. Porra, nego tá atacando essa merda. E, general, porra, eu vou mandar aqui pro senhor, eu já mandei pro general Laerte e pro Vergara, certo? O MD assistiu a live. Eu vou mandar pro senhor um relato rápido do resumo dessa live argentina. Quem diria que, pô, um reforço, a solução do nosso país viesse de los hermanos. Mas, Guide Preto, porra, por favor, o senhor tem que dar uma forçada de barra com o alto comando, caramba, com o general Freire Gomes, com o general Paulo Sérgio, porra. Cara, o relatório do MD, ele não pode ser diferente do que disse essa live argentina. E eu tenho certeza, pelo que o Vergara me disse, as conclusões são as mesmas. Isso é impactante, essa porra. Tá na cara que houve fraude, porra. Tá na cara, não dá mais pra gente aguentar essa porra. Tá foda. Tá foda. E outra coisa, nem que seja pra divulgar e inflamar a massa, porra, pra que ela se mantenha nas ruas. E aí sim, porra, talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. O clamor popular, como foi em 64. Porque, como o senhor disse mesmo, porra, boa parte do alto comando, pelo menos do Exército, não está muito disposto, né? Ou não vai partir para a intervenção, a não ser que, porra, o start seja feito pela sociedade, porra. Pô, general, reforce isso aí. Eu estou fazendo meu trabalho junto à brigada e o pessoal de divisão da minha turma, cara. Força, Guide Preto. Um bom final de semana e que esse final de semana e a próxima semana nos tragam um acalento. A gente está precisando. Em outro áudio, identificado pela Polícia Federal, o coronel Roberto Raimundo Criscuoli falou em uma eventual guerra civil no país, no contexto da vitória do presidente Lula nas eleições de 2022. Ô, Mário, bom dia. Mário, eu estava até conversando agora com o pessoal aqui, cara. Se nós não tomarmos a rédea agora, depois eu acho que vai ser pior. Na realidade vai ser guerra civil agora ou guerra civil depois. Só que a guerra civil agora tem uma justificativa, o povo está na rua, nós temos aquele apoio maciço. Daqui a pouco nós vamos entrar numa guerra civil, porque daqui a alguns meses esse cara vai destruir o exército, vai destruir tudo. Essas foram as notícias do canal da Mídia Ninja.